Você sabia que o código das ações são compostos de 4 letras e 1 ou 2 números? E que esses números ainda vão do número 1 até o número 11? Isso sem falar das opções, dos BDRs, dos fundos imobiliários, dos contratos futuros. Mas calma, nesse vídeo eu quero mostrar para você detalhadamente o código das ações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Glauber, eu sou apaixonado por estudar, investir e ensinar. E no vídeo de hoje eu quero contar para vocês detalhadamente sobre o código das ações. Então já deixe seu gostei aqui embaixo para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você e recomendar mais vídeos interessantíssimos como esse. Então, para a gente começar falando sobre o código das ações, como eu falei, um código ou um ticker de uma ação é composto por 4 letras e 1 ou 2 números na frente. E essas letras geralmente representam o resumo do nome daquela empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Banco do Brasil. O código de Banco do Brasil é BBAS3. Então, esse BBAS é como se fosse um apelido para que a gente consiga localizar e negociar aquela empresa na Bolsa de Valores. E para ensinar vocês o que significam os números na frente das 4 letras, primeiramente eu preciso ensinar o que é follow-on e o que é subscrição de ações. Follow-on nada mais é que quando uma empresa precisa captar recursos, ou seja, aumentar o seu caixa, pagar as suas dívidas, ou ainda aumentar o número de ações circulantes na Bolsa de Valores, essa empresa ela pega e emite mais ações, captando mais dinheiro dos seus acionistas. E você, por sua vez, se optar por entrar nesse follow-on, você está fazendo uma subscrição de ação. Você, por ser acionista daquela empresa, você recebe um direito de subscrição quando aquela empresa faz um follow-on. Ou seja, você tem a possibilidade de comprar aquela empresa com um certo desconto justamente por já ser acionista daquela empresa. Então, começando pelo código número 1, significa que quando você tem essas 4 letras seguida pelo número 1, significa que você tem direito de subscrição de ações ordinárias. Ou seja, você investe naquela empresa e ela resolveu aumentar o seu número de ações na Bolsa de Valores e por você já ser acionista daquela empresa, você ganhou uma espécie de cupom, uma espécie de desconto para conseguir comprar mais daquela empresa com um certo desconto. Nada mais justo, uma vez que você já é acionista daquela empresa. E esse cupom e esse desconto, ele pode ser negociado na Bolsa de Valores, caso você decida não aumentar a sua participação naquela empresa. E o código número 2 significa direito de subscrição de ações preferenciais, ou seja, você também recebe esse cupom de desconto que pode ser negociado na Bolsa de Valores, caso você não queira aumentar a sua participação naquela empresa que resolveu aumentar a sua quantidade de ações. E se porventura você não negociar esse cupom de desconto, ou seja, não vender esse cupom de desconto, nem exercer o seu direito de subscrever, ou seja, comprar mais ações daquela companhia com desconto, você simplesmente vai perder esse direito. Mas nesse caso, são para ações preferenciais. E o que significa ação ordinária, ação preferencial? Isso já nos remete ao código número 3 e número 4. Quando a gente tem uma ação que termina com o final 3, significa que a gente tem uma ação ordinária em carteira. E as ações ordinárias, ou seja, o código número 3 na frente daquelas 4 letras, significa que você tem direito de votar nas assembleias, de contribuir para decisões dentro da companhia. Além disso, o número 3 no final daquelas 4 letras, geralmente possuem o tag along, ou seja, isso significa que caso aquela companhia for vendida no futuro ou for incorporada por outra empresa, você tem o direito de vender as suas ações pelo mesmo preço dos donos da companhia, pelo mesmo preço dos controladores daquela empresa. Já o número 4, que são ações preferenciais, o próprio nome já diz. São ações que têm preferência no recebimento dos dividendos. E com relação a essa questão de poder vender pelo mesmo preço dos controladores, de ter o tag along, geralmente quando se tem uma ação com o ticker terminado em número 4, ela acaba tendo preferência nos dividendos, abrindo mão de ter
Possibilidade de votar em assembleia ou de vender as suas ações pelo mesmo preço dos controladores, caso eles resolvam abrir mão da companhia, ou seja, vender a companhia ou a companhia seja incorporada por outra empresa. E o código número 5, no final daquelas 4 letras, significa também que aquela ação ela é preferencial, mas ela é preferencial do tipo A. E o código número 6, no final daquelas 4 letras, significa que aquela ação é preferencial do tipo B. O número 7 significa que ela é preferencial do tipo C e o número 8 preferencial do tipo D. Ou seja, todas essas são ações preferenciais, mas quanto mais números você for colocando na frente desse código, ou seja, coloca o número 4, coloca o número 5, coloca o número 6, coloca o número 7, coloca o número 8, você vai perdendo direitos dentro daquela empresa. Ou seja, você fica mais nichado a ter preferência no recebimento dos dividendos. Então, o número 4 teria, teoricamente, mais preferência no recebimento de dividendos, a número 5 um pouco menos, a número 6 já um pouco menos, mas isso depende muito também de empresa para empresa. É preciso olhar dentro do RI, do site de relação com investidores e também no estatuto da empresa, o que cada um desses números, ou seja, número 5 até o número 8, significa dentro daquela companhia. Mas de maneira geral, significa isso, que você tem cada vez menos direito, ou seja, você está cada vez mais nichado. Quanto maior o número, indo de 5 até 8, menos dividendo, teoricamente, você vai receber, menos preferência no recebimento dos dividendos você vai ter dentro daquela companhia. E o número 9, na frente daquelas 4 letras, significa que você tem o recibo de subscrição. Lembra quando eu falei do código número 1, que tem o direito de subscrição de ações ordinárias? O código número 9, por sua vez, significa o recibo de subscrição de ações ordinárias. Ou seja, quando eu tinha o código número 1, eu tinha o direito de subscrever e a partir do momento que eu subscrevo, ou seja, eu compro mais ações daquela companhia com desconto, esse código número 1, na frente das 4 letras, passa a ser um código número 9, ou seja, eu subscrevi, eu tenho recibo de subscrição. E isso depois vai ser convertido em ações ordinárias, com o código número 3 no final. Já o código número 10 na frente das 4 letras significa recibo de subscrição de ações preferenciais. A mesma coisa, lembra quando eu falei do código número 2 na frente daquelas 4 letras? Aquele código número 2 virou agora o código número 10 e agora eu tenho recibo de subscrição daquela ação preferencial, que vai virar posteriormente o número 4. E isso tem um prazo geralmente de até 180 dias para que ocorra toda essa modificação. O código número 1 virar número 9 e depois número 3, e o código número 2 virar número 10 e depois número 4, caso você exerça o seu direito de subscrição. E o código número 11 significa que você tem ações units, ou seja, é como se fosse um combo, é como se fosse uma mistura ali numa cesta tudo junto de ações ordinárias e também ações preferenciais. Mas isso na prática não agrega valor para o acionista, porque simplesmente está juntando um pouco de ações ordinárias e um pouco de ações preferenciais e fazendo um combo. E geralmente essas empresas que misturam as ações ordinárias com as preferenciais acabam dando mais liquidez para as units. São esse combo, essa cesta de ativos. É apenas uma forma de te obrigar a ter um pouco de ações ordinárias e um pouco de ações preferenciais. Nós temos os ETFs. ETFs brasileiros, por exemplo, BOVA11, IVVB11, SMAL11, também são códigos negociados com o final 11 na Bolsa de Valores. Assim como os fundos imobiliários também têm o final 11 no final do código do fundo imobiliário. E temos também os BDRs, que são negociados com o final 32, 33, 34, 35, e as opções, que são muito variáveis, dependem aí do mês de negociação, do strike que vão ser negociadas. Eu ainda quero trazer no meu canal mais vídeos falando sobre as opções e os códigos das opções. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo.
#opções, que eu vou entender que vocês também querem que eu explique sobre os códigos das opções nos próximos vídeos. Gostaria de citar ainda que existem ações que fazem parte do novo mercado da B3, ou seja, onde tem maior nível de governança corporativa dentro das ações da B3. Se aquela empresa faz parte do novo mercado, teoricamente quer dizer que ela é uma empresa um pouco mais séria e teoricamente quer dizer que ela se importa um pouco mais com os seus acionistas. E um dos critérios para você fazer parte desse novo mercado, a empresa tenha apenas ações com código final número 3, ou seja, apenas ações ordinárias. Pertence ao novo mercado, significa que você vai ter tanto direito no recebimento dos dividendos, quanto direito em votar em assembleia, em vender a sua posição pelo mesmo preço do controlador, caso a empresa venha a ser vendida ou incorporada por alguma outra empresa. Então agora eu quero mostrar para vocês no meu computador como vocês vão conseguir encontrar o código das ações, assim como vocês vão conseguir saber se aquela empresa tem códigos número 3, número 4, número 11, se tem tag along ou não. Então pessoal, vamos lá. O site que vocês vão entrar é www.fundamentei.com. Vou dar um exemplo para vocês. BB Seguridade, BBSE3. Aqui no caso, a gente pode ver que ela tem apenas ações ordinárias, ou seja, terminada com o código número 3. Ela é do novo mercado e ela tem 100% de tag along, ou seja, você consegue vender as suas ações pelo mesmo preço dos controladores, pelo mesmo preço dos acionistas majoritários, caso eles decidam vender a companhia. Você está protegido, você está seguro em caso de venda daquela empresa. Vou dar outro exemplo para vocês. Engie, uma empresa hidrelétrica. Aqui no caso a Engie, ela também tem apenas ações ordinárias com final 3. E ela também tem 100% de tag along, ou seja, você consegue vender a empresa pelo mesmo preço dos acionistas majoritários, pelo mesmo preço dos controladores, caso a empresa seja vendida. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, a Schulz, que o código é SHUL4. No caso, a Schulz, ela tem ações ordinárias e preferenciais, né, final 3 e final 4. Mas, no caso aqui, ela não é do novo mercado, ela é do segmento de listagem tradicional e as ações que tem o tag along são as ações ordinárias. Mas essas ações ordinárias, se vocês puderem ver, elas não têm negociação, ou seja, elas não têm esse free float. Elas não são negociadas na Bolsa de Valores, elas estão na mão de algumas pessoas que não disponibilizaram elas para serem negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, ela só tem free float, liquidez, nas ações preferenciais, que são as que terminam com o número 4. Mas nesse caso da Schulz, as preferenciais, elas não têm tag along. Ou seja, você consegue negociar ações número 4, não consegue negociar ações número 3, e as que você consegue negociar número 4, elas não têm o tag along. Ou seja, se os donos da empresa resolverem vender a companhia, você simplesmente fica refém de vender suas ações para qualquer preço. Ou seja, você não tem a segurança de uma empresa que é listada no novo mercado, que tem 100% de tag along. Quando a gente vê a letra F no final do código da ação, significa que ela é negociada no mercado fracionário. Ou seja, a gente consegue comprar quantidades menores de ações. Se a gente quiser comprar de uma ação até 99, a gente precisa colocar a letra F na frente do código daquele ativo para que a gente consiga comprar ações em menores quantidades. No caso, as ações tradicionais, sem ser o código F, elas são negociadas de lotes de 100 em 100, mas caso eu queira comprar 99 ou menos, eu preciso colocar a letra F na frente do código da ação. Então, para resumir, o número 1 no final do código da ação significa direito de subscrição de uma ação ordinária. O número 2 significa direito de subscrição de uma ação preferencial. O número 3 significa que você tem uma ação ordinária que tem direito de voto em assembleia. O número 4 significa que você tem ações preferenciais, ou seja, tem preferência no recebimento dos dividendos.
De 5 até 8 vai variar muito dependendo do estatuto da empresa, mas no geral, quanto maior for esse número, menor a sua preferência no recebimento dos dividendos. E o número 9 significa que você tem um recibo de subscrição de ações ordinárias. O número 10 significa que você tem um recibo de subscrição de ações preferenciais. O número 11 significa que você tem uma ação unit, que é aquela cesta, aquele combo, tanto de ações ordinárias quanto preferenciais, e na maioria das vezes dá-se mais liquidez para as units, para te obrigar a ficar com esse pacote. Além disso, temos os ETFs, que tem o final 11, BOVA 11, Small 11 e VVB 11, assim como os fundos imobiliários também têm o final 11 no final do código do fundo imobiliário. E, por fim, temos os BDRs, 32, 33, 34 e 35, e as opções também possuem seu código em específico que eu quero trazer para vocês em outros vídeos. Bom, e acredito que nesse momento você deve estar se perguntando: ok, Glauber, mas qual ação eu devo investir? Preferenciais, ordinárias, units? E a resposta é que depende de qual o seu objetivo. Se o seu objetivo é priorizar os dividendos, então talvez seja mais interessante você escolher ações preferenciais. Se seu objetivo é votar em assembleias ou ficar mais tranquilo com relação à tag along de poder vender as suas ações pelo mesmo preço dos controladores, então talvez seja mais interessante escolher as ordinárias. E, em alguns casos, infelizmente, devido à liquidez, a gente vai ter que acabar optando pelas units. Mas eu, particularmente, priorizo sempre ações do novo mercado, aquelas que têm o código número 3, ou seja, ações ordinárias, para que eu consiga, ao mesmo tempo, me proteger com relação ao tag along e também receber os dividendos. Esse vídeo foi uma sugestão de um seguidor. Se você também quer sugerir vídeos interessantes como esse, deixa o comentário aqui embaixo de qual vídeo você quer que eu traga aqui para o canal, para eu entender qual conteúdo é relevante para vocês. Então, meu muito obrigado, um abraço e valeu!